Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo aumento divino, multiplicação daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, e que o Senhor te abençoe na tua saúde, te dando forças, te dando ânimo e abençoando tua casa, abençoando teu lar com paz, com alegria, com força de Deus, com capacitação, que o Senhor te equipe para essa nova estação, que o Senhor possa liberar favor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo aquilo que está ao seu redor, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Nós dizemos a todo câncer, dizemos a toda alergia, dizemos a todo nódulo, todo cisto, microcisto, que haja cura no nome de Jesus Cristo. Sim, cremos que Jesus Cristo cura e liberamos uma palavra de saúde sobre a tua vida, de saúde sobre o teu corpo físico. Ser tocado por Deus. Jesus, toque-os com teu poder agora, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor e quebre, Senhor, toda a corrente espiritual, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende essa pessoa, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido ela de viver a vida plena, tudo aquilo que tem impedido ela de romper, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, e nós colocamos a nossa vida e a nossa família em total dependência de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Minha casa depende de Ti. Minha vida depende de Ti. O futuro, Senhor, depende de Ti. Tu és o Senhor. Tu és o nosso defensor. Tu és o nosso Deus forte. Tu és fortaleza, Senhor. E eu oro por cada pessoa, Pai, que está passando por um desafio, que precisa superar algo, que precisa vencer um trauma, que precisa lidar com um problema, que não sabe como resolver. Senhor, a minha oração neste momento é para que o Senhor dê uma saída para essa pessoa, uma saída sobrenatural. Mostra para ela o caminho, Senhor. Também eu oro para que o Senhor envie ajuda para ela. Envie ajuda para ela, Senhor. Abra portas na vida dela. Traga os recursos que ela precisa, os recursos necessários, a provisão especial. Nós invocamos, Pai, as bênçãos dos Salmos 23 sobre a vida dela, as bênçãos dos Salmos 91 sobre a vida dela e as bênçãos do Salmo 121 sobre a vida dela. Sim, Pai. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Tu és o nosso socorro. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti, entregamos a Ti, Pai, toda a maldade. Entregamos a Ti toda a inveja. Entregamos a Ti toda a contrariedade. Entregamos a Ti, Senhor, toda a oposição espiritual, humana a nós, a nossa casa. E pedimos, Senhor, a Tua intervenção. Pedimos, Pai, coloca a Tua mão sobre a nossa vida. Proteja-nos, Pai, a nós e a todos os nossos. Como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Sim, ó Deus, podemos confiar em Ti. E também, Senhor, uma bênção do Salmos 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Jesus, pega da nossa mão e nos ajude, nos conduza, Pai, pelo Teu caminho, pela Tua vontade. Senhor, ilumina nosso caminho e desfaça toda armadilha no nosso caminho, que toda arma forjada contra nós, contra a nossa casa, seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Lançamos palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos e declaramos: nossos filhos estão abençoados, nossa casa está abençoada, o nosso trabalho vai crescer cada vez mais, prosperar cada vez mais, irá florescer, irá dar muitos frutos em o nome de Jesus. Eu também oro em especial, Pai, por todos os intercessores, intercessoras que caminham conosco aqui. Que o Senhor fortaleça eles e fortaleça também a sua casa, fortaleça a sua família e livra-os do mal, Pai. Abençoe a casa de intercessores. Abençoe a família de intercessores agora, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Pedimos a Tua bênção.
Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora, a carta que você fez, levante ela assim comigo e diga assim: Senhor Jesus Cristo, esta é minha carta, está aqui o meu clamor, está aqui as minhas lágrimas. Eu peço a tua bênção. Ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Sim, Pai, a tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu Pai, nós cremos nas respostas divinas, por isso entregamos nas tuas mãos, Jesus, a nossa carta, o nosso clamor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: estou firme na presença de Deus. Glória a Deus, hoje é o nosso terceiro dia de oração, nosso terceiro dia de clamor. Estamos crendo que o nosso Deus nos surpreende, estamos crendo que Ele libera favor sobre a nossa vida. E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E você me ajude a compartilhar, manda essa oração para 10 pessoas. Olha o que está acontecendo aqui. Esse é um dos motivos de você compartilhar as orações. Eu recebi o testemunho da Mauriceia e ela escreveu assim: a paz do Senhor. Na carta para Deus recebi muitas bênçãos. O Senhor Jesus me curou de um lipoma, que segundo o dermatologista precisaria de cirurgia. Também fui abençoada com uma provisão financeira sobrenatural por meio do meu marido, que tinha uma ação na justiça e foi liberada no último dia da oração para Deus. Obrigado por me ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família e pelo seu ministério. Olha só, tem gente dando testemunho ainda da outra carta para Deus. Lembra da carta que nós fizemos ano passado? Tem gente dando testemunho até agora. É por isso que nós temos que estar firmes aqui nessa oração. É o nosso primeiro jejum do ano e eu creio no sobrenatural. Por isso eu quero pedir para você, me ajude a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas. Essa carta aqui, ó, você pode imprimir ela lá no meu site www.viniciusda7.com.br. É gratuito para você baixar. Mas se não conseguir baixar, porque alguns não conseguem, você pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus, certo? Faz uma carta, escreve ali teu pedido de oração, agradece a Deus, fala com Jesus, certo? E vem apresentar em oração aqui junto conosco às 6 da manhã e às 18 horas. É o que nós temos orado e temos crido aqui no sobrenatural. Amém? 4 coisas que eu aprendi sobre a bênção de Deus e que eu desejo compartilhar com você hoje. A primeira coisa está lá em Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Privacidade protege a bênção. Privacidade protege a bênção. Nem tudo é para ser mostrado. Nem tudo é para ser compartilhado. As pessoas, elas querem mostrar tudo da vida delas. Se isso não tiver um objetivo muito concreto, se for só para mostrar, não atraia problema para você, não atraia inveja, não atraia, sabe, o que é mal. É desnecessário. Um amigo meu me disse uma vez que, sabe, ele bateu uma foto de um prato de comida e as pessoas começaram ali a desferir um monte de comentários. Ou seja, um prato de comida, né, traz inveja para o coração das pessoas. Tem coisas que são desnecessárias. É desnecessário, sabe, a gente se incomodar com certas coisas. Então a privacidade protege a bênção. A gente tem uma necessidade de querer mostrar tudo, de mostrar tudo para todo mundo. E não é todo mundo que é confiável, não é todo mundo que nós podemos botar para dentro da nossa casa, não é para todo mundo que você pode mostrar tuas conquistas, mostrar tuas bênçãos. Então nós temos que ter um cuidado especial na nossa vida para, sabe, não mostrar demais, ter privacidade em algumas coisas. Às vezes é melhor, sabe, você viver de uma forma mais privada do que
você viver uma vida que todo mundo vê e você depois paga o preço por causa da maldade das pessoas. As pessoas manipulam, elas manipulam conversas, elas manipulam atitudes. Às vezes você está de bom coração, você não quer, você não quer produzir inveja em ninguém, você não quer, que ninguém se sinta mal com você. Mas as pessoas são assim mesmo, não todas, mas assim mesmo, mas não todas, mas em grande maioria, é difícil muitas vezes você mostrar as suas bênçãos, mostrar, o quanto Deus tem te abençoado. A segunda coisa que eu aprendo está lá no Salmos 37, verso 5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não queira que outros façam o que Deus quer fazer. Eu vou te explicar. Tem coisas que a gente espera que as pessoas façam por nós. Mas tem coisas que Deus quer fazer. Ele não quer que haja interferência de outros. Ele não quer que você peça para os outros. Ele não quer que você, perturbe a vida de alguém para ter o que você precisa. Eu aprendi uma coisa. Foi a ajuda que eu não recebi que mais me ajudou. Eu vou repetir. Foi a ajuda que eu não recebi que mais me ajudou. Porque em alguns momentos da minha vida, pessoas que podiam me ajudar, mas não me ajudaram. Isso fez com que eu dependesse de Deus. Isso fez com que Deus me mostrasse um caminho melhor do que se eu tivesse recebido a ajuda de algumas pessoas. Então eu aprendi, que a ajuda que eu não recebi foi a que mais me ajudou, porque me ensinou a ser dependente, me ensinou a crer que Deus ia abençoar meu trabalho, me ensinou a crer que o Senhor iria me sustentar, apesar, do homem dizer e prometer e não cumprir com a palavra com você. Deus me ensinou que a ajuda que a gente não recebe é a que mais nos abençoa, porque nos ensina a tomar os caminhos certos, os caminhos dirigidos por Deus. Às vezes você fica assim se perguntando: puxa, eu queria tanto, que a minha família me ajudasse mais. Eu queria tanto, esse meu amigo que tem muito dinheiro, que ele me ajudasse mais. Eu queria tanto, que as pessoas que estão na minha volta me ajudassem mais. Às vezes Deus não permite. Deus não permite. Deus não permite para o seu bem. Deus não permite porque quer que você dependa dele. Deus não permite porque ele tem outros planos. Então nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. E um detalhe, não fique depois de mal porque a pessoa não lhe ajudou. Foi Deus que fez isso com que ela não lhe ajudasse. Deus queria outra coisa. Deus tinha outros planos e tudo bem. Nós não podemos ficar, magoados com pessoas que nós esperávamos que elas nos ajudassem e elas não nos ajudam. Nós temos que confiar em Deus, que Deus tem seus planos. E que se Deus não quer lhe abençoar através de um ou através de uma, Ele quer fazer um milagre que você não pensou. Ele quer, lhe conduzir por uma situação que você não imagina. Eu creio que na mão de Deus, nada acontece por acaso. E eu estou na mão de Deus, você está na mão de Deus aí, eu quero profetizar sobre a tua vida. A ajuda que você não teve, Deus enviará Ele a ajuda para você. Então confie no Senhor, confie no plano de Deus para a sua vida, confie no plano de Deus. Tem uma mensagem que eu estou guardando ela para ministrar, que é: confie nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. A gente pode até pensar, que tem algum problema com esse caminho aqui que Deus me mostrou, mas no final das contas você descobre que o caminho de Deus sempre é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, não tem falhas. O caminho de Deus é exatamente o que nós precisamos. Aí você diz: puxa, mas eu estou orando por uma coisa e me veio outra. Mas é o caminho de Deus para você. É o caminho de Deus. É que, a gente tem aprendido a combater com pessoas.
E a Bíblia não nos manda combater com pessoas. A Bíblia nos manda confiar em Deus. Então, sabe, os nãos ajudaram você a chegar aonde você chegou. As portas fechadas ajudaram você a chegar aonde você chegou. Então confie nos caminhos de Deus, eles são perfeitos. Eles não falham. Eles são poderosos em nome de Jesus. Terceiro, Deus nos abençoa todos os dias. É a terceira coisa que eu aprendi sobre bênção. Em 1 Tessalonicenses 5,18 a Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus nos abençoa todos os dias. Todos os dias Deus nos abençoa. Não tem um dia sequer aqui nessa terra que Deus não nos abençoe. E eu vou mostrar para você. O ar que você está respirando é bênção de Deus. Você levantar da sua cama é bênção de Deus. Você ter a sua família com você, você ter seus filhos, você ter sua esposa, você ter um teto sobre a sua cabeça, você ter comida em cima da sua mesa, tudo isso é bênção de Deus. E nós não reconhecemos que todos os dias Deus nos abençoa. Deus nos abençoa, nós somos abençoados. É que a gente fica prestando atenção naquilo que não tem, enquanto na verdade deveríamos celebrar o que temos, celebrar o que Deus nos deu. Não estou dizendo para você não correr atrás de coisas melhores, mas estou dizendo que você já é muito abençoado. Nossa família conosco é uma benção, saúde é uma benção, sabe? Aprender a desfrutar. Eu estava vendo um videozinho que cruzou ali no meu feed da minha rede social e o rapaz estava comentando ali no vídeo dele que encostou um carro bem simples na frente da Ferrari dele, sabe? Ele estava dirigindo, estava numa rua da cidade e o rapaz do carro da frente, um carro bem simplesinho, um carro bem simples, estava com o braço para fora, escutando música, muito tranquilo. E ele dentro da Ferrari, preocupado com um zilhão de coisas na cabeça e pensando em conta e pensando, sabe, nos compromissos que ele estava atrasado. De repente, ele olha para aquele homem ali na frente do carro dele, com o braço para fora, tranquilo, sereno, e ele disse: tá melhor que eu. Na cabeça dele, tá melhor que eu, porque eu tô aqui dentro de um carro de luxo, ele tá num carro simples, e ele tá tranquilo, tá com o braço para fora, tá ouvindo música. Eu nem música consigo ouvir, porque eu tô atribulado. E daí ele me contando que ele falando no vídeo que muitas vezes a pessoa que tem muitas condições, a pessoa que cuida de muita coisa, ela vive uma vida mais focada, né, na conquista, no trabalho, do que propriamente em si viver as bênçãos de Deus. Nós temos que aprender a viver as bênçãos de Deus. Então comece a agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida. Comece a agradecer pelas bênçãos que Ele te deu, pelas oportunidades que Ele está te dando. E a quarta coisa é que mudanças são bênçãos especiais de Deus. Essa é a quarta bênção. Mudança são bênçãos especiais de Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Sabe, eu sempre quando me movimento eu penso assim: agora é definitivo que eu vou ficar aqui. E daí vem uma palavra de Deus, vem uma nova oportunidade para mim, como eu falei hoje para vocês de manhã. Até quem não ouviu a oração, escute, certo? Estou voltando para São Paulo, creio que já encerrei a minha missão no Rio Grande do Sul e abençoei muito a igreja, coloquei pastores lá para cuidar, enfim, fizemos muitas coisas, fizemos obra, demos entrada no aumento, certo? Mas Deus me deu uma palavra. E eu sigo a palavra que Deus me deu, recebi uma palavra profética na última escola de profetas. E essa palavra profética foi a respeito de algo que Deus está abrindo para mim nesse ano de 2026.
Então eu creio, Deus está no controle de todas as coisas. Eu pensei, quando vim ao Rio Grande do Sul, que seria definitivo. Mas, sabe, eu estou como definitivo até receber uma palavra de Deus. Então minha vida está nas mãos de Deus. E enfim, eu continuo ajudando o Rio Grande do Sul, continuo, sabe, atendendo a vida de pastores, de igrejas, ajudando aqui, ajudando ali, porque é isso que o meu ministério tem feito. E creio que Deus vai nos recompensar poderosamente e ricamente em nome de Jesus. Amém? Bem, Romanos 8, 28, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me buscam a Deus. Então, mudanças têm presentes especiais de Deus por trás delas. Mudanças têm presentes especiais de Deus por trás. E nós devemos aprender a confiar em Deus. Amém? Toda mudança tem uma bênção. E eu sou muito obediente ao que Deus me fala. Então, às vezes, sabe, nós queremos fazer determinada coisa, mas Deus muda nossos planos. E toda mudança tem uma bênção nos aguardando. Toda mudança tem um milagre nos aguardando. Então cremos que mudanças segundo Deus são bênçãos especiais de Deus para a nossa vida. Então confie nas mudanças, certo? Eu creio, Deus já fez várias movimentações na minha vida e eu estou nas mãos de Deus. Sei que Ele está no controle de todas as coisas. Sei que Ele cuida de todas as coisas. E se você está estranhando alguma mudança na tua vida, não estranhe. Deus está no controle disso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você me ajudar a compartilhar essa oração com 10 pessoas. Nesse domingo eu vou estar ministrando em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Avenida Aruanã, número 120, você é nosso convidado. Eu vou estar no culto das 9 horas da manhã e convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu declarar o Salmos 91. E você que mora nos Estados Unidos, eu quero convidar você a participar da nossa Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos em julho. Se você mora nos Estados Unidos, vá lá no meu site e chame a minha equipe, porque em julho teremos uma Escola de Profetas. Estarei 2 dias com vocês. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar no nome de Jesus. E nós vamos agora pegar a nossa carta para Jesus, nós vamos apresentar juntos em oração. Amém? Eu creio, Deus pode tudo. Deus pode tudo. E eu tenho aprendido algumas coisas da parte de Deus. Eu tenho aprendido que tudo que Deus te manda fazer, você tem que fazer ainda que você não entenda. Você precisa fazer porque a nossa bênção está na nossa obediência, está em ouvir a Deus. Ouça a Deus. Muitas vezes você vai ser resposta para alguém e você pensa, puxa, Deus me usou para abençoar alguém e não me abençoou. Não, Ele vai te abençoar, porque Ele recompensa aqueles que obedecem a sua voz.
a mim Ele recompensa. Eu creio nisso. Então, e se você não ouviu a oração da manhã, ouça, vai valer a pena, escute, vai valer a pena você ouvir a oração da manhã, porque ali eu falo como Deus, como Ele está no controle da nossa vida em todas as coisas, e às vezes Deus, sabe, Ele conhece teu coração e você é um servo obediente e Ele lhe conduz a determinadas pessoas, a determinados lugares, para você ser uma bênção, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada carta, Pai, cada carta que está sendo levantada agora, cada clamor. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, pedimos respostas do Senhor. Aquele que está orando por uma cura, por um milagre, nós oramos por saúde divina agora, no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E eu declaro saúde sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro saúde sobre a vida dela, saúde sobre a casa dela. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre ela, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre a casa dela, a Tua bênção sobre a família dela. Destrava aquilo que está travado, Pai, na vida dela. Traga provisão, traga recursos especiais. Dá livramento para ela, dá livramento para os seus filhos. Proteja-se lá, traga paz, traga harmonia a esta casa e que todo plano do inimigo caia por terra. Nós damos uma ordem agora a toda ação contrária na vida dessa pessoa. Saia do caminho dela agora, no nome de Jesus. Apresentamos todas as cartas para Jesus e pedimos a Tua bênção, Pai. E eu oro pedindo, toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Uma pessoa que chegou em casa, Senhor, cansada, com dores nas costas, com dores de cabeça. Essa pessoa que chegou em casa, Senhor, talvez com muitos problemas na cabeça, que agora, Senhor, o Senhor tira esse peso de cima dela, que a unção que despedaça o jugo, a unção fortalecedora venha sobre a vida dessa pessoa e que ela seja livre agora, ser livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, ser livre, que o poder de Deus te toque, que o poder de Deus toque tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você concorda comigo nessa oração, compartilhe essa oração com 10 pessoas. Compartilhe aí com 10 pessoas, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, certo? Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais, até amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Deus querido, nós colocamos tudo diante de Ti. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso amanhã. E te pedimos, ó Deus, prepara o que Tu tens para nós e afasta do nosso caminho aquilo que não pertence a nós, ao nosso destino. Afasta, Pai, toda falsa amizade, todo falso relacionamento, todo tipo de engano. E te pedimos também justiça. Justiça por aquilo que não sabemos, justiça por aquilo que não ouvimos. Justiça, Senhor, em nossas portas. Tu vês todas as coisas e te pedimos, ó Deus, traga as oportunidades certas a nós, traga as pessoas certas, nos leva aos lugares certos. Espírito Santo, nos rendemos a Ti e queremos ser conduzidos pela Tua voz, conduzidos pela Tua direção. Tu és Deus em nossa vida, Tu és Deus em nossa casa. Nos conduza, Pai, nos guie, Senhor. E nós te pedimos, abra a nossa visão espiritual. E desejar, nós cancelamos todo tipo de oração contrária, de palavra maldita, de inveja, todo tipo de plano do mal, de perseguição. Toda pessoa que sofre perseguição no trabalho, que sofre perseguição na família, que sofre perseguição até mesmo no meio que ela influencia, Senhor, guarde a vida dela, proteja a vida dela, coloca, Senhor, uma cerca viva de proteção ao nosso redor.
no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, traga intervenções e livramentos para a nossa vida e para a nossa casa. Confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência total e completa no Senhor. Senhor, e que durante essa noite, que o Senhor possa trazer respostas à nossa vida, que o Senhor possa abrir portas novas, que o Senhor possa trazer à nossa vida, Senhor, até mesmo aquilo que não pedimos, mas que faz parte do plano e do propósito do Senhor para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética sobre você e também quero dar um testemunho maravilhoso que eu recebi da Ângela. E a Ângela, ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, presta atenção. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, participar da campanha de oração das 6 das 18. Já no primeiro dia, na primeira oração, você teve uma visão de alguém com dores no ombro esquerdo e declarou que o Senhor estava curando. Naquele momento, meu corpo todo se arrepiou e eu recebi a bênção, pois há 5 anos luto contra tendinite nos ombros. Eu não conseguia dormir de lado, tinha fraqueza para as tarefas domésticas e enfrentava uma verdadeira luta, mesmo com tratamentos, fisioterapias, exercícios de fortalecimento. Hoje eu estou curada, não apenas de um ombro, mas dos dois. Deus seja louvado e glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Olha só, o Senhor a curou dos 2 ombros. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há impossíveis para Deus. Jesus Cristo cura. Essa é a nossa fé. A nossa fé é que Ele está vivo. A nossa fé é que Ele cura. A nossa fé é que Ele opera milagres. Olha, 5 anos sofrendo de tendinite no ombro. E Jesus coloca a mão. Quando Jesus coloca a mão, o problema resolve. A palavra que eu tenho para você hoje é mais de Deus. Mais de Deus. Bem que você poderia também desafiar amigos seus para fazer um propósito que nem a Ângela foi desafiada pela amiga dela e convidá-los para orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Lance esse desafio para amigos teus, convide eles, diga uma semana, ore às 6 e às 18 e vamos ver milagres, amém? A palavra de hoje fala sobre mais de Deus. Se você quer mais de Deus na sua vida, você precisa começar a pedir, certo? Em 2 Reis, capítulo 2, do verso 7 ao 9, diz assim. Deixa eu só abrir aqui numa outra tradução. Eu vou abrir aqui, porque essa tradução que eu peguei aqui, ela está um pouquinho diferente. E eu vou abrir na tradução assim mais comum, que as pessoas elas veem mais, né? 2 Reis, capítulo 2, verso 7 ao 9. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha o que Elias disse para Eliseu. Elias disse: pede-me o que queres de herança. Eliseu poderia ter perdido o prestígio de Elias, poderia ter pedido o acesso a reis que Elias tinha, podia ter pedido a oração poderosa que Elias tinha, porque Elias orou para os céus fecharem, os céus fecharam, orou para os céus abrirem, eles abriram. Elias orou para que fogo descesse do céu e fogo desceu do céu. Elias era um homem extraordinário. Mas Eliseu não pediu isso. Eliseu pediu uma unção de Deus.
Ele pediu a habilidade de Deus sobre a vida dele. O que você faria se você tivesse um cheque em branco do céu? Qual seria a sua petição? Pediria influência? Pediria muitos seguidores? Pediria mais dinheiro? Pediria por mais saúde? Pediria por mais filhos? O que você pediria a Deus se você recebesse um cheque em branco do céu? Haverá momentos da sua vida onde você vai receber esse cheque em branco do céu. E você vai ter que pedir a coisa certa. Salomão, da mesma maneira, recebeu um cheque em branco do céu. O Senhor perguntou para ele: "Que queres que eu te faça?" E Salomão, em vez de pedir riqueza, vitória sobre seus inimigos e tantas outras coisas que ele poderia pedir, visto que ele era o rei de um país, ele pediu a Deus sabedoria para governar. Nada mais abençoa o homem mais do que ele pedir as coisas certas para Deus. Porque o que Deus quer que você peça a Ele é as coisas certas do céu. Nós pedimos muitas coisas a Deus diariamente. E Deus quer nos ouvir em nossas petições. Mas em certos momentos de intimidade que temos com Deus, nós temos que pedir a coisa certa. E temos que pedir com a motivação certa também. Foi o que Salomão pediu a Deus e foi o que Eliseu pediu a Deus também. Em outras palavras, eles estavam pedindo mais de Deus para a vida deles, mais do que Deus tinha. Deus tinha da sua natureza, do seu poder, quando você pede mais do que Deus tem. Quantas coisas mudam na sua vida. Elias disse a Eliseu: "Peça o que quiser que eu faça por você." Ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido conforto, dinheiro, mas ele pediu uma porção dupla do Espírito. Qual que é o desejo que você tem no seu coração? O que você tem pedido a Deus revela muito sobre você. Se você quer mais de Deus ou se você quer apenas viver a sua vida quieta aqui nessa terra. Eu tenho aprendido uma coisa: tem coisas que mexem conosco. Tem coisas que mexem conosco. E essas coisas que mexem conosco, essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Quando o céu lhe oferece tudo, sua escolha revela onde está o seu coração. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos pedido coisas para nós ou para o reino? Temos pedido coisas para o nosso bel prazer ou temos pedido coisas ligadas ao nosso propósito? Você sabe, quando algo trágico acontece e aquilo de alguma maneira emociona você, aquilo lhe toca, possivelmente, dentro do seu propósito, existe uma chamada muito grande para você fazer a diferença. Sabia disso? Há pessoas que não percebem esses sinais que ocorrem dentro de si. Mas os sinais que ocorrem dentro de nós, eles revelam muito sobre o nosso propósito. Eu não estou dizendo, sabe, que é errado você mensurar coisas grandes. Eu quero dizer para você que Deus vai dar coisas a você quando a motivação do seu coração for uma motivação ligada ao seu propósito, ligada realmente ao que Deus tem para ti aqui nessa terra. Então, você está procurando a presença de Deus ou apenas a provisão? Essa é a pergunta.
Porque algumas pessoas chegam a Deus apenas como um fornecedor de produtos. Vem a Deus apenas como um fornecedor. Vem em Deus como um produto. E você tem que começar a ver Deus como a fonte de tudo na sua vida. Então você tem pedido pela presença ou pela provisão? Quer a bênção, mas não quer o abençoador? Quer o sucesso, mas não quer a presença? Quer as portas abertas, as conexões? Quer a realização dos sonhos, mas não quer o Deus provedor? Então nós temos que alinhar os nossos pedidos e alinhar a nossa vida de acordo com a verdadeira essência, com a presença de Deus, alinhados com a presença de Deus. Eu tenho para mim que tem coisas que não me, não mexem comigo. O dinheiro, a fama ou qualquer outra coisa não pode chamar a sua atenção, ainda que você precise ter, mas essa não deve ser a sua priori. Você precisa compreender que tem coisas que são mais importantes. E eu acredito que Deus pode dar todas as outras coisas se nós colocarmos a presença de Deus na nossa vida como prioridade. Estamos enfraquecendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque estamos nos alimentando mal espiritualmente. Estamos nos alimentando de forma, eu posso dizer, muito deficitária, porque temos pedido e não nos alimentado da presença de Deus. A fome verdadeira tem que fluir de nós. A fome por mais de Deus. A fome pela presença de Deus. Eu estava lendo, Pedro, ele negou Jesus e a Bíblia diz que ele foi, depois que Jesus morreu, ele foi pescar junto com talvez com seus amigos e funcionários, eu não sei, todos que estavam ali com Pedro naquele momento. Mas Pedro, ele havia sido marcado por Jesus, ele estava aborrecido por ter negado Jesus, mas ele amava a presença de Jesus. Tanto que quando Jesus apareceu naquela beira-mar e ele reconheceu que era Jesus, ele foi até Jesus e ele teve uma conversa com Jesus. Ele poderia ter dito, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de religião, não quero mais saber de fé, não quero mais saber de Cristo, eu quero agora viver a minha vida. Ele poderia ter dito isso, mas a presença de Jesus tinha tocado tanto na vida dele. A presença de Jesus tinha marcado ele de tal forma, que ele estava procurando uma maneira de voltar ao propósito. Quando a presença de Jesus toca na nossa vida, o propósito é muito mais forte do que a nossa vontade, do que o nosso desejo, do que os nossos sonhos. Deus não nos chamou para ter fome de coisas. Ele nos chamou para ter fome por Ele. Essa é uma verdade que tem que ficar guardada no nosso coração. Eu volto a dizer, Deus não tem problema nenhum em te abençoar com o melhor aqui dessa terra. Um dia, eu já contei isso, mas como tem sempre pessoas novas nas orações, um dia eu estava orando, antes de ser uma pessoa pública, antes de começar a viajar, eu estava orando e Deus veio na minha oração. Eu estava ali orando, buscando a presença de Deus, e Deus veio naquela oração. E o Senhor me disse, eu senti dentro de mim o Espírito Santo falando muito forte comigo, e o Senhor me disse assim, eu não tenho problema de dar dinheiro, de dar recursos, de dar poder, de dar sucesso para os homens. Eu posso dar tudo isso, Ele me disse. Aí eu pensei, o Senhor não tem problema com isso? E o Senhor disse para mim, não, eu não tenho problema com essas coisas. O meu problema é quando o homem não quer mais ouvir a voz do Senhor. Deus tem um problema quando você não quer ouvi-lo mais.
Esse é o problema. Sabe? Deus não tem problema de te abençoar. Algumas pessoas pensam, né? A mentalidade delas é uma mentalidade assim pequena. Elas pensam que o dinheiro, ou os recursos, ou a fama, ou o sucesso, ou a empresa, ou os carros, ou seja lá o que for, que isso é um problema. Não, isso nunca vai ser um problema. Isso é uma bênção, são bênçãos. O problema é quando o homem deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Quando o homem tem mais fome por coisas do que fome por Deus. Não se trata da adição de coisas. Não se trata do que vai ser acrescentado na sua vida. Se trata do doador. Se trata da porção dupla. Não é sorte. Eliseu recebeu de Deus porque ele teve foco no que era de Deus, e nós temos que ter. Ele teve humildade. Ele pediu uma porção dupla, e mesmo que ele tenha sido ousado, ele pediu de coração, em simplicidade. Ele serviu a unção de Elias, porque as pessoas querem uma herança espiritual sem servir. Qualquer tipo de herança espiritual que você quiser ter na vida, tem que passar primeiro pela etapa do servir. Ele se desprendeu do passado, porque ele decidiu abandonar completamente o sonho dele para agarrar o sonho de Deus. Pessoas que querem agarrar o sonho de Deus, mas não conseguem se desprender do passado, elas não vivem o sonho de Deus e também não conseguem agarrar o passado. O caráter dele o posicionou. O caráter dele, Elias viu quem ele era. Nós precisamos dessa geração que tem uma fome santa por Deus. Deus está procurando uma geração que diga: se a sua presença não vai comigo, não me mova daqui. A presença de Deus tem que estar acima de qualquer outro desejo nosso. A presença de Deus tem que ser a nossa priori. E se assim nós vivermos, vamos ter todas as coisas que precisarmos. Deus, a Bíblia diz, Deus não deixa faltar coisa alguma àqueles que o temem. Essa é a palavra para a tua vida. Deus não deixa faltar coisa alguma para aqueles que o temem. Essa é a instrução que eu deixo para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E também quero convidar você a conhecer os nossos livros. Eu tenho hoje 20 livros escritos. Nossos livros são livros proféticos que carregam direções de Deus. Esse é o meu devocional 1, Café com Jesus. E esse aqui é o meu devocional 2, Café com Jesus 2. E dentro vai ter uma carta que nós vamos enviar junto com cada um dos devocionais. E dentro dessa carta tem uma palavra profética e também um salmo para você. Então, se você pedir, e peça também para outras pessoas para dar de presente, você vai receber essa carta que vai estar dentro aqui desses livros. Eu espero que você seja muito edificado e venha abençoar outras pessoas também. Acesse nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aí agora, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que Deus recompensa aqueles que semeiam. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente,
Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós temos fome por mais de Deus. Nós queremos a Tua presença na nossa vida. Nós queremos o Teu toque sobre nós. Queremos a Tua voz, fala conosco. Meu Deus, há uma multidão de pessoas. Há milhares de pessoas que estão aqui nessa oração agora. Há milhares de pessoas. E eu te peço, Pai, veja, todo aquele que está clamando e está pedindo por mais de Jesus na vida deles, que está pedindo o que Deus tem para a vida deles, a unção, aqueles que estão pedindo a Deus a Tua voz, que estão pedindo com que o Senhor dê direção, aqueles que estão, Senhor, colocando, Senhor, a Tua vontade acima da sua vontade. Senhor, libera sobre a vida deles, da Tua graça, do Teu favor e derrama das Tuas ricas e poderosas misericórdias. No nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama do Teu favor, abençoe a vida de Teus filhos e filhas, abre portas, abre caminhos. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda alergia, eu digo a todas dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E nós clamamos, Pai, justiça e intervenção do Senhor em nossa vida, e tudo aquilo, Senhor, que diretamente ou indiretamente possa nos injustiçar ou praticar o mal contra nós, apresentamos diante de Ti e pedimos a Tua mão agora sobre nós. Senhor, queremos unção dobrada sobre nossas vidas. Queremos uma herança espiritual. Queremos mais do Senhor, queremos sabedoria do céu. Queremos a presença do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, te damos graças, te louvamos, te adoramos, declaramos que te amamos, Jesus, que precisamos do Senhor em nossa vida. E eu oro também, Senhor, pedindo a bênção, Senhor, sobre nossos programas de televisão, para que o Senhor continue colocando recursos em nossas mãos, para que essa obra, para que essa missão, para que essa bênção que tem alcançado a vida de milhares todos os dias possa continuar. Senhor, nos dá mais de Ti sobre nós. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família. E eu quero fazer um pedido para vocês amanhã, na oração das 6 da manhã. Estejam todos conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.